Boa noite, pessoal. Professor Emerson, História, aula de hoje sobre a formação do Estado moderno, dos Estados nacionais. A gente, na última, vocês já viram a Reforma Protestante, né? Isso, é isso aí. Na aula passada o professor ainda não tinha o Google Class, mandei lá sobre a expansão marítima, tá? Então a gente vai continuar aí nesse nosso estudo aí. Opa, gente. Sobre o Estado moderno, a formação do Estado moderno, como é que surgiu. Então tem relação tanto com a expansão marítima quanto com a reforma protestante e a contra-reforma da igreja, tá? Vamos analisar agora, então. Seguindo aqui, ó, eu vou compartilhar esse PDF aqui para vocês. É bem breve a aula hoje, tá, gente? Você deve estar cansado do último período, tá? Vamos lá. Então o que acontece? Na Idade Média, que é o período anterior, tá? A formação do Estado moderno é o Estado... O anterior era a Idade Média, tá? O Estado moderno é o Estado da Idade Moderna, né? Que é do final do século XV até final do século XVIII, que veio a Revolução Francesa, tá? Então, marcado aí pelo absolutismo monárquico. Vamos ver como é que é o regime antes, tá? Na Idade Média. Como é que era? Era toda fragmentada, tá? Tinha os reis, tá? Mas existia a relação de vassalagem e suceranagem, ou seja, abaixo do rei tinha vários estratos de nobreza, tá? É aquela máxima aí que o nobre que luta, tá? O nobre guerreiro, tá? Que conquista o território. Então lá tinha vários, o barão, o duque, o visconde, o marquês, e né, ia descendo na escala de hierárquica. Então a relação de vassalagem e suceranagem, basicamente o rei era rei de tudo, mas distribuía as terras, o latifúndio, entre os nobres, tá? Então o que acontece? Você cedia, né, terras para um nobre maior, esse nobre maior cedia para nobres menores, então a coisa ia se fragmentando. Então o que acontece? O rei era o sucerano, aí tinha os seus vassalos. E aí esses vassalos eram suceranos de outros vassalos e assim por diante. Então a coisa era muito fragmentada. Quando tinha guerra, o cara tinha que pedir para o vassalo para organizar um exército. O exército não era profissional, era um exército de camponeses, tá, gente? Na Idade Média, em função da fragmentação da queda das relações comerciais, não tinha quase comércio, porque o feudo era autossustentável. Então não tinha exército profissional, porque para manter um exército profissional você tem que pagar, então se tem pouca circulação de moeda, não tem como pagar, tá? Toda fragmentada, tá? Outra coisa, que a gente tinha aqui, a igreja tinha 1/3 das terras na Europa ocidental, tá? Então a igreja tinha muita força, tá? Então, em função da fragmentação política feudal e da igreja, né, impediam a formação do Estado centralizado, né? Isso só veio acontecer depois das navegações. Por quê? Porque a expansão marítima, com a expansão marítima aconteceu a Revolução Comercial. Já começou antes com as cruzadas, com a abertura do comércio mediterrâneo. Com a abertura do comércio mediterrâneo começaram a chegar na Europa as especiarias que antes não chegavam, tá? Lembrando que o mundo dividido também entre cristãos e muçulmanos, né? Esse antagonismo também impedia um pouco o comércio, tá? Mas depois das cruzadas se abriu um comércio do Mediterrâneo. A gente já viu isso aí, né? Não vamos falar de novo. Depois teve a queda de Constantinopla, né? Parou com o comércio, daí o pessoal, os ibéricos se lançaram ao mar, tá? Encontraram um novo continente. Então essas navegações proporcionaram, com a descoberta da América, começar a ganhar dinheiro explorando os recursos, né, e a mão de obra disponível no novo continente, tá? E aí o que aconteceu? Pela primeira vez o rei tinha terras e ele pôde, daí, em vez de negociar com a nobreza feudal, aquela
fundiária, guerreira, ele negociou com a burguesia, tá? Os caras que ganham dinheiro com comércio marítimo, que se lançam no mar para trazer especiarias. Então o que acontece? Eles começaram aqui no Brasil, vamos citar o caso do Brasil, tá, gente? Depois, quando surgiu, a iniciativa aqui no Brasil, a partir de 1532, foi entregar para a iniciativa privada com as capitanias hereditárias, tá, gente? E essa iniciativa aí não teve sucesso, só 2 capitanias das 14 tiveram êxito, tá? E aí a gente tem o governo geral, tá? O governo geral mais centralizado, e se cobrava 1/5 de tudo que se produzia, né? A área que era mais era cana-de-açúcar nesse período aí, no segundo período, tá? Período colonial. Primeiro pré-colonial para o Brasil, depois cana-de-açúcar, 1/5 de tudo que se produzia, depois começou o ciclo de ouro. Então vocês vejam que agora pela primeira vez, em função do comércio atlântico, o nobre, o rei, né, no caso nós aqui de Portugal, começou a ficar mais rico. E aí o que acontece? Isso aconteceu com Inglaterra, França, Espanha, tá? Todos que tiveram colônias na América. Conseguir contratar um exército profissional. Isso eles não podiam antes, eles dependiam do exército da nobreza sucerana. Nobreza sucerana não eram eles, né? Vassala, né? Então começa a surgir aí o Estado moderno. Vamos ver aqui as traduções jurídicas, só vamos dar uma analisada aqui. Pagamento de títulos, tá? Não importa, funcionário do governo, então pagamento de impostos, tá? Aqui, ó, tá? Vamos pro textinho aqui, ó, só para a gente entender. No âmbito jurídico, começou antes aquela relação de vassalagem e suceranagem foi substituída pelo direito romano, tá? Que é o direito lá da antiguidade, né? Que é o princípio do uti possidetis ita possidetis, ou seja, é latim, tá, gente? Quem tem a posse, de fato, deve ter por direito, tá, gente? Isso aí legitimou a conquista aqui, né? A ocupação dos territórios da América, que já tinha povos, né, nativos aqui, tá? Então, e garantiu os privilégios das elites, né? Da nobreza, deram lugar a normas jurídicas impessoais, tá? Que valia para todos. Tá? Então os laços feudais de sucerania e vassalagem foram sendo substituídos. A Igreja Católica também enfraquecida, tô lendo aqui, ó, gente, enfraquecida, tá? Vocês sabem que depois lá da reforma de Lutero, lá boa parte da Europa rompeu, ou seja, não vou mais pagar, tá? Para a Igreja. Tá? Então os reis, com a grana dos impostos, puderam criar exércitos nacionais, tá aqui, ó, exércitos nacionais. Então vai surgir a figura do rei absolutista, tá? Então ele começa a ser politicamente centralizado os estados, tá? E a prática mercantilista. O que é a prática mercantilista? A gente já viu, né, nas grandes navegações, tá? Caracterizada pela intervenção forte do Estado, né? O Estado ele vinha com a mão de ferro assim para intervir. Não, aqui se tiver comércio é 1/5 de tudo, todo lucro é meu. Tanto que aqui no Brasil colonial, a gente tinha o pacto colonial, só navios portugueses podiam aportar aqui em portos aqui do Brasil. Então lá na Inglaterra teve os atos de navegação. Então, para que só o rei lucrasse, né, com o comércio, tá? E aí então a gente tem vários, o Henrique VIII, tá? É um dos reis absolutistas. O Luís XIV, o Rei Sol, né? Aquele que dizia Lestat soi lui, né? Que o Estado sou eu, né? E aqui por último aqui a gente tem as teorias absolutistas, tá? Tem o Jean Bodin, tá? Que o poder do rei emana diretamente de Deus, tá? Então aqui a gente tem aqui o Thomas Hobbes, tá? Que tá aqui, eu tô tapando, tá? Mas é aqui embaixo, tá? Eu vou botar isso aqui em cima. Aqui embaixo esse cara aqui,
Essa é uma capa de um livro, tá? O livro do Thomas Hobbes, que é o Leviatã, tá? O Thomas Hobbes é esse cara aqui, ó, que tá aqui, o textinho aqui do meio, tá? Aqui do lado, tá? Então o que é o Leviatã? Vocês podem, dá para ver direitinho ali, depois você abre o PDF e olha. O corpo do rei, esse cara aqui que tá segurando o cetro e a espada, tá? Vocês vão ver que é cheio de cabecinha, é o povo, tá? E a cabeça é o monarca, tá? Então, é um filósofo, tá? O Thomas Hobbes, ele acreditava que ele tinha a frase que é o homo homini lupus, ou seja, o homem é o lobo do homem, que o homem ele tem uma predisposição de guerra, de entrar em conflito, guerra contra todos. Então precisa do rei para evitar esses conflitos, tá? Então existiria um pacto social entre a sociedade e o monarca, tá? E esse monarca ele só poderia ser deposto se ele não pudesse garantir a vida dos súditos, tá? Esse contrato aí é o livro, tá? Leviatã, bem interessante, tá? É isso aí. Depois tem o Jacques Bossuet também, que trata do poder divino. É esse negocinho aqui, organizando as ideias aqui, eu vou passar para vocês ali depois, tá? Façam as respostas, né? Tá. E é isso aí, tá, gente? Breve. Eu falei que era breve hoje. Boa noite, boa semana, beijo para todos. Tchau, tchau.